Filmes relacionados autor Orfeus para leitura 11 minutos publicado 07.09. 2022 atualizado 30.11. 2022 Os filmes sobre bruxas são bastante populares, pois há muitos fãs de misticismo, feitiços e magia no mundo. Os diretores fazem com que as mulheres sejam o mais atraentes possível, para que a atenção do público seja direcionada para a direção certa. Entretanto, poucas pessoas se opõem a isso. E se você prefere homens duros de armadura, recomendamos nossa seleção de filmes sobre cavaleiros e a Idade Média. Então, hoje vamos dar uma olhada em 20 dos melhores filmes sobre bruxas que você não só pode, mas deve assistir quando quiser. Sente-se, pegue algo saboroso e vamos começar. Nig Vavash. Todo mundo sabe que as ruas são perigosas à noite, mas as pessoas geralmente têm medo dos criminosos. No entanto, os cidadãos cumpridores da lei não percebem que à noite, todos os tipos de males saem para caçar, o que é impossível de enfrentar com armas simples. Entretanto, existe a patrulha noturna, que há séculos mantém o equilíbrio entre o bem e o mal e também derrota os arrogantes caçadores noturnos. Vale ressaltar que cada ação boa ou ruim inclina lenta mas seguramente a balança para um lado. Assim, as forças do bem e do mal são forçadas a existir em dois mundos, tentando vencer em uma batalha invisível. O Tempo das Bruxas. Estamos no século XIV e na cidade de Marburg, na Europa. As terras ao redor e o próprio assentamento são assolados por um terrível contágio, a peste negra, que já matou boa parte dos habitantes. Exatamente como as cidades em filmes sobre vírus. Se você ainda não estudou essa seleção, pode se distrair por um tempo. O cardeal de Ambrose, já morto, acusa os cavaleiros Baiman e Felson de deserção. No entanto, ele concorda em absolvê-los de todos os seus pecados se eles entregarem uma terrível bruxa a um monastério distante para ser queimada. Os cavaleiros não se importam, mas insistem em um julgamento justo e partem. Ao longo do caminho, eles terão que descobrir se a jovem Ana é realmente uma bruxa e quais são as verdadeiras razões para a rápida disseminação da praga. Irmãos Grimm. Essa é a história dos aventureiros Will e Jacob Grimm, que mais tarde se tornaram famosos escritores de contos de fadas. No entanto, enquanto eles estão viajando pela Europa, domam o mal. Por exemplo, em um vilarejo, eles inventaram uma bruxa no moinho e depois por uma taxa decente, como se ela tivesse sido afugentada. O mesmo aconteceu com o Troll na ponte. No entanto, a fama dos caçadores do mal chega às autoridades napoleônicas, e eles são contratados para investigar o misterioso desaparecimento de jovens garotas nas florestas entre a França e a Alemanha. No entanto, aqui nossos aventureiros encontram uma verdadeira feiticeira, e agora os irmãos terão de mostrar todas as suas habilidades para sair vitoriosos da batalha desigual. Gretel e Hansel. Essa é uma versão atualizada de um antigo conto de fadas dos irmãos Grimm, que conta as aventuras de um irmão e uma irmã meio famintos. De acordo com a lenda, eles caem na floresta encantada em busca de comida. No entanto, os meninos não percebem que eles próprios já estão destinados a ser o jantar de uma velha bruxa. Dark Shadows. Esta é uma história sobre o nobre rico Barnabas Collis, que já foi um Casanova reconhecido. Em um acesso de paixão, ele parte o coração de sua jovem empregada Angélica. Ela se revela uma verdadeira bruxa que, em um acesso de ódio, transforma Barnabas em vampiro e o tranca em uma cripta por 200 anos. Após o tempo estipulado, ele consegue escapar de sua prisão e retorna à sua terra natal. Para seu horror, ele vê a casa da família em completo estado de degradação, todos os descendentes do herói se sustentam e cada um deles tem seus próprios esqueletos no guarda-roupa. Novembro. Esta é uma história sobre um vilarejo pagão da Estônia, onde abundam bruxas, lobisomens e outros males. No centro da história está uma camponesa jovem e bonita, Lina, que está perdidamente apaixonada por Hans, seu colega de aldeia. No entanto, o rapaz não tem pressa em retribuir, pois uma bela jovem da propriedade baronial chamou sua atenção. A Bruxa do Amor. A protagonista vive em um mundo estranho, estilizado como os Estados Unidos dos anos 60. A jovem bruxa quer desesperadamente amar e ser amada. Para isso, ela decide não escolher os meios, pois na guerra tudo é bom.
Por isso, ela escolhe os homens mais sensuais e usa o material feminino e de outro mundo neles. No entanto, o problema é que por fora os rapazes são extremamente fortes e viris, mas por dentro tudo e muito mais prosaico. E por isso que eles não conseguem suportar a pressão das bruxas e morrem rapidamente, um a um. Bruxas. Estamos no final de 1967. Os pais do personagem principal morrem e ele vai morar com a avó. No entanto, ela logo percebe que há bruxas por perto, que não se importam em transformar seu neto em um animal fofo. Assim, a avó decide escondê-lo no hotel mais bonito e rico do Alabama, onde seu primo trabalha. A mulher pensou que o menino estaria lá apenas entre os hóspedes ricos, que por tédio estariam envolvidos em todo tipo de obscenidades. Entretanto, foi no território desse hotel que a maior bruxa decidiu organizar seu clã. As bruxas de Sugarramurdi. Para as 3 companheiras tudo começou muito bem. Elas decidiram roubar um banco, vestidas com fantasias de vários personagens do cinema. Mas o problema é que, sem querer, eles se encontraram em um verdadeiro covil de bruxas. A pequena cidade durante a Inquisição era famosa pelo fato de que mais de 300 pessoas foram presas aqui em um determinado momento. 40 das quais foram condenadas à morte por bruxaria. Agora, esse lugar amaldiçoado está firmemente nas mãos de infelizes ladrões. Eles precisam desafiar o feitiço das bruxas e sair de lá antes que seja tarde demais. O 7º filho. Esse filme sobre bruxas colocou no centro da trama um garoto que acabou se tornando o 7º filho do 7º filho. Segundo a lenda, somente uma pessoa assim pode se tornar uma bruxa. Entretanto, essa não é a única condição. A pessoa deve passar por muito treinamento para aprender a lidar com suas emoções, mente e corpo, já que a principal arma de qualquer caçador do mal é a mente. Tradicionalmente, muitas pessoas não gostam de bruxas, mas são elas que protegem as terras das forças do mal e fazem seu trabalho sujo. Agora, um garoto, Tom Ward, terá de se tornar um aprendiz de bruxo para, mais tarde, usar esse título com orgulho. Magia prática. Temos diante de nos um misticismo feminino tradicional. Há rumores ruins sobre a casa dos Owens, como se a mansão fosse propriedade de bruxas que condenam à morte os homens de que gostam quando são jovens. No entanto, as charmosas irmãs não estão tramando nada, mas apenas querem ser mulheres felizes. O último caçador de bruxas. Há muitos segredos no mundo moderno que ainda não foram revelados, mas um dos mais surpreendentes é que as bruxas vivem entre nós. De acordo com o enredo desse filme, estamos enfrentando seres malignos e poderosos que querem infligir uma praga mortal no mundo. Durante séculos, os caçadores lutaram contra eles, eliminando as fileiras esguias das criaturas para salvar toda a humanidade. No entanto, apenas um caçador, Calder, que anteriormente conseguiu matar a quase onipotente rainha de todas as bruxas, sobreviveu até os dias de hoje. Mas ele ainda não sabe que ela conseguiu ressuscitar e agora está ansiosa para destruir o homem que conseguiu matá-la. A primeira bruxa. Diante de nós está um garoto de 17 anos chamado Ben, que devido à discórdia em sua família, decide se mudar para a casa de seu pai. Para passar o verão e também para ganhar algum dinheiro na marina. Na casa ao lado mora uma jovem família com um casal de filhos lindos. O idílio é destruído depois que, em uma caminhada pela floresta, o casal traz um mal antigo para um pequeno povoado. Ben percebe imediatamente que há algo errado, mas seu pai não quer saber de nada estranho. E sua nova namorada, Mallory, acha que tudo o que está acontecendo tem uma explicação razoável. Susperia. Diante de nós está um jovem cidadão americano que se muda para Berlim para se tornar membro de uma famosa trupe de dançarinos. Dentro das paredes de um antigo estúdio, a garota percebe, horrorizada, que algo sinistro e de outro mundo habita o local. Logo ela também se dá conta de que é a próxima vítima. Agora ela terá que descobrir rapidamente o terrível segredo da maldição, que por muito tempo andou de mãos dadas com a academia de dança. A motivação da garota é excelente, não se tornar outra vítima de forças de outro mundo. Hocus Pocus. Diz a lenda que se uma virgem acender velas na casa das irmãs Sanderson na noite de Halloween, ela se levantará de seus túmulos antigos para comer as crianças da cidade e se tornar eternamente jovens.
Como as irmãs estão enterradas há mais de 300 anos, elas agora terão de se acostumar com as novas realidades da vida. Por exemplo, por que agora elas precisam de uma vassoura se existe um aspirador para voar? Causando danos mágicos a todos ao seu redor, as irmãs ficam tão empolgadas que se esquecem completamente de seu adversário astuto na pessoa do gato preto. Caçadores de Bruxas. Esse filme alemão é baseado no conto de fadas Hansel e Gretel dos irmãos Grimm. De acordo com o enredo, o irmão e a irmã foram abandonados aos 12 anos de idade à própria sorte. Seus pais decidiram deixá-los sozinhos na floresta, pois não haveria comida suficiente para todos eles. Apesar da natureza predatória da floresta, o irmão e a irmã sobreviveram, tornando-se caçadores de bruxas. Agora, a ajuda de especialistas pode ser útil, pois as crianças de um dos vilarejos começaram a desaparecer abruptamente. Aos poucos, ao se aprofundarem no caso, os caçadores percebem que terão de enfrentar não apenas bruxas, mas também um adversário mais perigoso. O aprendiz de feiticeiro. Esta é uma história sobre o mágico Orvatr e Baltasaurus, que já foram os melhores amigos. Ambos gostavam muito de estudar magia e em um determinado momento obtiveram grande sucesso nesse campo. No entanto, depois eles tiveram que seguir caminhos diferentes, pois Orvatr ficou fascinado com a magia negra e decidiu destruir toda a humanidade. Como seu primeiro alvo, ele decidiu escolher Nova York. Agora, Baltasaurus percebe que somente ele pode deter um mago maligno. No entanto, a exaustão extrema de seus poderes mágicos o obriga a encontrar um aprendiz que ele possa preparar para a batalha decisiva. O velho mágico ainda consegue encontrar um assistente, mas será que o jovem garoto conseguirá dominar todas as disciplinas mágicas e derrotar o poderoso Orvatr? As Bruxas de Ashtik. Temos diante de nos uma história sobre 3 bruxas modernas que anseiam pela imagem de um homem ideal, vivendo em uma cidade provinciana da Nova Inglaterra. Entretanto, o aparecimento de um homem rico e irresistível chamado Daryl Van Horn parece mudar todas as peças do tabuleiro de xadrez. Sua aparição é uma mera coincidência ou uma feitiçaria feminina desconhecida? O perverso. Uma jovem garota chamada Alice vê ao rosto da Virgem Maria e depois recebe a capacidade de curar doenças. Depois de ouvir sobre o fato, multidões de pessoas de todos os cantos do vasto país vão até a garota em busca de ajuda. Entre elas está um jornalista escandaloso que quer publicar uma reportagem provocativa e escandalosa para salvar sua carreira. Ele terá de descobrir se a garota Alice pode realmente curar os doentes ou se está possuída por forças malignas. Feitiço. Esta é a história de um advogado bem-sucedido Marcos, de Nova York. Ele fica sabendo da morte de seu pai, leva sua esposa e 2 filhos em seu jato particular e vai com eles para Kentucky para o funeral. No caminho, porém, eles caem sobre as montanhas Apalaches. O homem fica gravemente ferido e recupera a consciência na casa de uma estranha mulher idosa, Eloise. Ela diz que tratou de todos os ferimentos dele e não sabe nada sobre a família. No entanto, o pior é que a mulher está usando ativamente a magia voodoo, o que definitivamente não levará a nada de bom. E é assim que termina nossa seleção dos melhores filmes sobre bruxas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de escrevê-la nos comentários. E isso é tudo por enquanto. Portanto, tenha um céu tranquilo sobre sua cabeça e nos vemos em breve nas páginas de novos artigos.